Na Associação Central Paranaense, 20 horas dessa sexta-feira, ano acabando, Natal chegando e um novo trimestre começando daqui a pouco. Este é o programa Spoiler com você, para a gente poder conversar sobre a lição da Escola Sabatina Jovem. Como eu falei, está acabando o trimestre, está acabando o ano, e a gente está aqui com essa galera muito especial, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Tem um aqui que é famosinho, né? Tem um rostinho assim carimbado nas redes sociais, mas vamos ver se ele hoje é mais do que só um rostinho bonito na tela do teu celular, tá bom? Então, muito obrigado porque você está aqui com a gente, vamos começar a interagir. Nós temos um desafio muito especial para você, que eu já vou lançar agora, ok? Que você possa fazer uma postagem no seu Insta, marcando o @jovens.acp, e aí nós vamos ali selecionar rios de destaque e postagens de destaque, que a gente tem um prêmio muito especial em dinheiro, não vou falar o valor, porque dizem que é sábado, não pode falar valor, né? Mas é algo em torno de 1.500 efas de farinha. A gente fala em valores bíblicos, porque daí não escandaliza ninguém, tá bom? Para a sua classe de Escola Sabatina Jovem. Mas eu não vim aqui para um monólogo, eu vim para um podcast. E nesse podcast eu tenho alguns convidados muito especiais que eu quero que você conheça agora. Mas para dar aquela ideia assim de que é uma coisa assim bem assim inusitada, oi, tudo bem? Quem é você? Se apresente para o pessoal, por favor. Tudo bem, pastor? Eu me chamo Valéria, eu sou da igreja do Guabirutuba e cuido da classe dos jovens mais novos lá. Trabalho na CP com o pastor Otacílio. E é isso, muito bom estar aqui com vocês hoje. Vocês perceberam que a melhor parte, assim, o ponto alto do currículo dela é isso, ela trabalha na ACP com o pastor Otacílio. Olha, você está validada. Uma honra. Você está validada para participar desse podcast. Ai, muito obrigada. A sua vida lhe trouxe a essa cadeira. Não, deixa eu defender a Valéria. Ela faz um trabalho muito legal lá no Guabirutuba, a igreja que eu frequento. E lá, calma aí. Espere, no bairro que eu moro. É verdade. Na esquina da sua casa. Na esquina da minha casa. Mas é que lá no Guabirutuba tinha uma situação que existia uma classe de jovens, mas aquela galera assim não é meu caso, né? Mas de 40, 30 anos, e era a classe dos jovens. Vinha uma galerinha dos adolescentes, já com aquela idade, 17, 18 anos, e eles estavam meio perdidos. E a Valéria, ela então criou uma classe paralela, aquela classe que já existia dos jovens, para esses jovens de verdade. E aí já fica a primeira dica, né, do nosso podcast, de que dependendo da igreja, a gente precisa ter inclusive duas classes separadas, porque existe uma diferença entre a realidade e a necessidade de um jovem de 25, 26 anos para a necessidade de um jovem de 18 anos, né? Então, quando dá, é importante que na mesma igreja tenha pelo menos duas classes jovens. Vocês viram que ele já chegou querendo mostrar trabalho? Assim, ó, se ele fosse qualquer outra pessoa, eu evocaria o manual do podcast Spoiler, na página 312, no terceiro parágrafo, que diz que o convidado só fala depois que é apresentado. Mas acontece que ele é meu chefe. Entendi. Eu não posso fazer isso, né? Então, assim, daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele dispensa apresentações. É um ícone, né? É um ícone. Nós já chegaremos nele. Vamos lá. E você? Quem você pensa que é para estar sentado nessa mesa? Vixe, vamos lá então. Eu sou o Júnior, sou membro da igreja do Jardim Planalto, do distrito do Rio Verde, né? Ali a gente já está faz um tempinho e sou membro, gosto de participar da classe, né? Gosto de ajudar nas atividades da classe jovem sempre. E estamos aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da próxima lição, conversar um pouquinho, ter a honra de conversar com o pastor Otacílio, com o pastor Elmar e com os colegas aqui também. Obrigado. Eu acho que ficou bem estabelecido a questão das prioridades aqui. Como eu sou apresentador, embora ele seja mais importante, embora ele seja meu chefe, eu gostei de você ter falado meu nome primeiro. Você conta que eu lhe conheci pequenininho, quando meus cabelos ainda eram pretos? Puxa vida. Eu vou contar então, pastor? Pode contar. Quando eu tinha, sei lá, em torno de uns 6 anos, né, pastor? Mais ou menos, o pastor era pastor ali do... O pastor era pastor, né? O pastor Otacílio era pastor ali da igreja do JuVV, e a igreja do Santa Teresa, que era onde eu frequentava, fazia parte do mesmo distrito, né? Então a gente se conheceu, amizade de família de longa data, né? Exatamente. E longa data, né, Longa data. Nós temos uma coisa em comum, então. O pastor Otacílio foi meu pastor quando eu tinha uns 12 anos. Ele tinha os cabelos pretos, entendeu? E eu olhava para ele e pensava assim, um dia seria um pastor como ele, entendeu? Então, é uma coisa em comum, né? Uma coisa em comum. Pastor. Muito bom. Cheio da graça, né? Nós chegaremos na sua vez. O Lely sofreu um tanto aqui no último podcast, beleza? Porque o que acontece no podcast cai nas redes, né? Mas a gente já vai chegar em você. E você, querida, como você está?
Tô muito bem, pastor. Então, me chamo Juliana, né? Oi, pessoal. Quero mandar um abraço já pro pessoal da Água Verde, que eu sou de lá, sou diretora distrital da Água Verde. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Como é que é a classe lá? Legal? É legal. Esse ano a gente se animou bastante, tá bem animado, o pessoal tá envolvido. Você vai na lição da Escola Sabatina? Você frequenta só de a classe? vez em quando. Não, brincadeira, tô lá sempre. Só uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Ok. E eu sei que todos que estão nos assistindo, só estão nos assistindo, não é por você, nem por você, nem por você, nem por mim. É por causa dele. A gente tentou manter em oculto o nosso convidado especial. Ele que tem sido o rosto onipresente nas telas dos celulares de todos aqueles que têm preguiça de ler a lição e preferem ouvir o resumo dele por um minuto. Por favor, você, eu não sou digno nem de citar o seu nome, apresente-se. Tá vermelho, conseguimos. Conseguimos deixar ele sem muita graça. zoação, né? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Omar, eu moro aqui em Curitiba, né, trabalho na União Sul Brasileira com os jovens, juntamente com o pastor Otacílio. E tem essa alegria, né, que começou na época da pandemia, porque eu não tinha o que fazer. Essa é a verdade. Essa é a verdade sobre os fatos, né? Eu, assim, num dia, eu falei, gente, pandemia, não posso visitar a igreja, não posso pregar, não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Vou começar a gravar a lição aqui, de cada dia, entendeu? E aí eu fiquei escravo desse negócio. E é uma escravidão, né? Mas é muito legal a gente chegar nos eventos por aí e perceber que as pessoas, né, elas se sentem abençoadas por algo que é muito simples, né? Muito útil. Mas rapidinho a pessoa tem uma noção, né? Não é para estudar, mas é só para ter uma noção da lição para poder ajudar. É quase como um teaser, né? Uma provocação ao tema e poder passar. Mas realmente, muito, muito legal. Pessoal, fica conectado com a gente, já começa a fazer o seu Reels, monta um Reels criativo, faz uma postagem legal, marca jovens.acp, que pode ser que você aí nesse final do ano já ganhe de presente de Natal para a sua classe de Escola Sabatina Jovem, R$ 1.500 para ajudar na customização, tá bom? A gente vai dar para 3 classes de Escola Sabatina Jovem. É muita ostentação, né? É muita ostentação, é fruto da fidelidade dos jovens da CPE, né? Tá bom? Tá bom, né? Tá eu bom. acho que é justo, né, apoiar quem trabalha. Bom, pessoal, a gente vai conversar, basicamente o nosso podcast hoje vai trabalhar 2 linhas, dicas práticas daquilo que tem dado certo, tá bom? Porque aqui a gente não fala só na teoria, aqui a gente fala das coisas que são práticas. E eu vou querer ouvir logo mais os nossos convidados sobre aquilo que tem acontecido de real, de prático nas nossas classes de Escola Sabatina Jovem. E depois, na segunda parte, a gente vai conversar especificamente, aí sim vem a ideia do spoiler, né? Especificamente sobre a próxima lição, que está prometendo muito, hein? Está prometendo muito. Então vamos lá, vamos começar aqui. Me diga aí, na sua classe de Escola Sabatina Jovem, o que tem dado certo, qual que tem sido o destaque, o que você gostaria de compartilhar com o pessoal daquilo que vocês têm feito? Certo. Queria agradecer primeiro o pastor, mas eu queria colocar aqui que, na verdade, assim, a classe ela já existia antes dividida, quando houve essa necessidade. Então, os jovens foram divididos ali entre jovens 1 e jovens 2. E aí, agora, em agosto, foi que eu assumi a classe dos jovens mais novos. E quando eu cheguei lá, eu vi eles meio apáticos, assim, de certa forma. Tinha muito jovem bom, jovenzinhos bons, mas tinham outros bem apagadinhos, assim. Só antes da gente avançar, para ficar bem claro para quem está acompanhando. A classe foi dividida em 2 faixas etárias. O que seriam os jovens 1 e os jovens 2? Tá. Mais ou menos assim. Tá. Os jovens 1, a gente não definiu idades lá na igreja, mas assim, a gente entende que dependendo do momento em que você está na sua vida, você vai se encaixar numa classe ou outra. Então, assim, a classe de jovens 1, que é a que eu cuido, são ali jovens que acabaram de sair dos adolescentes, ou até assim, eu tenho de 17 até 26 anos, mais ou menos. Só que esses de 26 são solteiros, ainda ou estão namorando, mas assim, não são casados, não têm filhos. E a outra classe, que é a classe dos jovens 2, ela já é uma classe que ou essa pessoa já é casada e já tem filho, ou simplesmente olhou e falou assim, eu tenho gente solteira na classe dos jovens 2, mas ela olhou pra lá e falou, gostei mais dessa aqui, me identifiquei mais. Se identifica melhor, né? Então, assim, a gente não restringe a questão de idade, sim com contexto. Minha vida encaixa com essa classe. Então, foi assim que foi feita a divisão. Mas, no geral, é de 17 a 25 anos, e aí de 25 pra frente acaba sendo na classe dos jovens 2. Certo. Só pra gente continuar um pouquinho nesse ponto, porque, brincadeiras à parte, mas o pastor Elmar, ele fez um comentário muito importante, e eu acho que foi relevante
já fazer aquela abordagem? Porque essa é uma dificuldade que nós temos em muitas igrejas, né, pastor? Quer falar um pouquinho sobre isso? Principalmente nas grandes igrejas, né? Nas pequenas igrejas a gente tem que trabalhar a unidade, porque senão fica um grupo muito pequeno, né? Mas nas grandes igrejas a gente tem essa necessidade e a gente percebe isso claramente. Então, se eu estou falando para você que é líder, né, de escola sabatina de uma igreja média, grande, faça essa análise. Se você já percebe que a galera de 17, 18 já não se encaixa ali na classe dos jovens, é porque de repente a galera mais velha, ali de 28, 30, 32 anos, está num processo de liderança tão forte que ele não se encaixa. É importante que os jovens estejam na liderança da escola sabatina. Então ele tem que chegar dos adolescentes, já tem que se localizar, ele tem que se sentir bem. E às vezes, então, para que isso aconteça, a gente tem que fazer essa divisão. Pegar a galera ali que já está casada, 27, 28, mas eu sou jovem, ok, mas é como você falou, está num outro momento da vida, né? Então você separa. Mas assim, faz essa divisão de maneira arbitrária ou dialoga, procura alinhar com o pessoal? Não, com certeza dialogar. Com certeza né? dialogar. Até engraçado, né? Quando me chamaram para fazer parte da equipe de jovens, eu fui uma que acabei brigando para que as classes se unificassem, virassem não brigando, mas assim, nossa, eu trouxe que situação. Não, eu não brigo, eu sou da paz. Mas enfim, eu trouxe assim, falando, mas desde sempre as classes foram unidas. Dentro do meu pensamento até então, eu falava assim, sempre teve uma classe dos 17 aos 35 antes era, né? E assim, eu via com uma visão meio tipo, porque esse 17 que tá chegando precisa da sabedoria do de 35 que tá saindo daqui a pouco para que ele amadureça. E foi uma das coisas que eu trouxe, mas fui voto vencido, porque foi tipo 9-1, foi literalmente isso na votação. E aí foi passando os dias, parece que até Deus foi confirmando para mim assim, Valéria, deixa como tá, porque desse jeito tá funcionando. Inclusive quando o nosso novo pastor chegou lá na igreja, ele falou que estão sendo levantados vários, não sei se é bem isso, mas estudos com relação ao benefício dessa divisão. Então foi como se Deus fosse confirmando, viu, minha filha, você estava errada, os 9 estavam certos, porque eu saí meio tipo, eu tô certa, eles estão errados, mas enfim, passou o tempo, eu vi que realmente havia muito benefício nessa divisão. E às vezes se alguém de casa também tem esse pensamento do tipo de não, tem que ficar todo mundo junto, e às vezes não. Às vezes você só vai ganhar fazendo a divisão das classes. E tá funcionando bem? Tá funcionando bem. Inclusive, quando eu entrei, que foi o que eu estava comentando, eu vi ali uns jovens um tanto apagados, seja pelo não incentivo, ou talvez os jovens mais velhos estavam dominando demais e fazendo com que eles ficassem um pouco de lado. E aí eu falei assim, como é que eu faço, né? Porque às vezes a gente pensa, o que a gente vai fazer para atingir, para motivar? E aí eu falei assim, em vez de eu trazer solução, eu vou pedir solução para eles. Então foi quando eu olhei para eles e falei, ok, se hoje a igreja do Guabirutuba dependesse dessa classe para tocar a igreja daqui para frente, essa igreja ela continuaria com as portas abertas ou ela fechava? Daí foi que alguns ficaram meio assim, vai andar meio capenga, meio manco, né? Tipo, porque ali eu tenho até uma característica grande ali do Guabi, os jovens, eles se envolvem nas coisas da igreja, mas eles não são envolvidos entre eles. Então, assim, eu tenho jovem ali eu tenho jovenzinho que está no diaconato, que está na recepção, que mexe na mídia, que, enfim, faz várias coisas, mas uma certa dificuldade de duelo entre eles. E aí, por isso que eles falaram, vai, mas não vai tanto. E aí foi quando eu falei, então, ok, a gente vai propor 3 lugares para a gente trabalhar. Primeiro, como que a gente vai servir a igreja? E aí foi quando eles falaram assim, a gente quer cuidar do culto, tirar essa função por alguns sábados dos anciãos, né? Lógico, o ancião sempre vai estar ali para ver se está tudo certo, mas assim, que a gente toque, a gente faz louvor, a gente tem a nossa banda, a gente tem o nosso vocal, a gente tem quem vai recolher oferta não, porque lá a gente não recolhe a pessoa quem leva, mas assim, quem vai tirar depois o cesto, então assim, a gente seleciona as pessoas para fazer isso. Como se fosse um sábado total, né? Enfim, daí foi isso. Eles falaram, não, a gente quer cuidar de um culto. Então, tá bom. Inclusive, o nosso primeiro culto que a gente cuidou foi o pastor Elmar, que estava pregando lá pra gente. Bem benefícios do né? Guabi. Bem conveniente. Mas, enfim, foi o primeiro. Inclusive, amanhã a gente tem mais um.
Então, assim, foi o primeiro lugar que eu falei, ok, como que a gente vai cuidar da nossa comunidade? E aí eles sugeriram isso para começar. Aí eu falei, ok, como que a gente vai cuidar daqui para fora, né? Das portas da igreja para fora? Como é que a gente vai cuidar das pessoas? Aí foi levantado, né, a necessidade das pessoas, inclusive ali perto do Guabi, a gente tem ali o Prado Velho, a PUC, a gente tem muitos moradores de rua. Então eles falaram assim, vamos levar comida para eles, ok. E aí também, dentro das redes sociais, a gente quis fazer um Instagram mais ativo. Então eu criei uma mini equipe de mídia, que, enfim, eles sabem mexer nas coisas, eu só digo se pode postar ou não. E aí eles fazem um trabalho lindo, incrível, inclusive a logo do nosso Instagram foram eles que fizeram. E aí, como Qual que é o arroba? Vamos lá. @Guabi Jovens. Guabi Jovens, Isso. ok. E aí eu falei, ok, já cuidamos da igreja, né, nossa comunidade em si, cuidamos dos de fora, né, 2 projetos aí. E aí, como que a gente vai cuidar da gente? Que também é importante. E aí eu falei, porque quando eu cheguei, eu vi muita reclamação assim, tipo, eu não tenho amigo, eu não consigo me relacionar. Enfim, várias reclamações e até com relação à programação. O programa não é interessante para mim. E daí foi quando eu terminei de jogar a responsabilidade no colo deles. Eu falei, mas quem mais sabe do que gosta e do que quer são vocês. Então, quem tem que fazer o programa para si próprio são vocês. Porque senão a gente vai ser um bando de membros sentados reclamando e não fazendo nada. Então, foi quando eu trouxe deles, falaram, o que vocês querem? Daí a gente teve noite de jogos, filme, às vezes eles vão de tarde no Jardim Botânico fazer um pôr do sol, passar a tarde lá, enfim. Aí eles vão fazendo. Assim, muito legal isso. Eu gostaria que você anotasse essas dicas, porque basicamente a tua classe ela está trabalhando dentro do propósito do Ministério Jovem. O jovem pelo jovem, que é nesse aspecto de vocês cuidarem, né, o pastoreio entre vocês. O jovem pela igreja, que é quando vocês começam não apenas a serem consumidores de cultos, mas buscam participar. E isso está previsto dentro da filosofia do Ministério Jovem, né? A partir da classe da Escola Sabatina Jovem, um Ministério Jovem atuante na vida da igreja, não um fim em si mesmo. E o jovem pelo semelhante. Muito legal essa visão de vocês, de olharem para fora. E o que isso traz de muito importante? Querendo ou não, quando você pensa em classe de escola sabatina, a coisa que você acha que é o ponto central é o estudo da lição, essa parte teórica. Mas nós entendemos que o adventismo, ele é lindo na teoria, mas ele realmente só funciona na prática. Então, você quer dar sentido a tudo aquilo que nós estudamos, você quer dar sentido à nossa teoria, oportunize aos teus jovens experiências como consequência daquilo que a gente está estudando, né? Porque realmente, se a gente só se reúne para estudar, vira só uma escola no pior dos sentidos possíveis, que é aquele lugar que você só vai lá, recebe conteúdo, decora conteúdo. Mas se você transforma toda essa informação em inspiração para a ação, aí realmente faz toda a diferença. E você percebe que o pessoal abraçou bem a ideia, você consegue visualizar um antes e um depois, uma relação de causa e efeito? Consigo. Até teve assim jovens que nunca se envolveram em nada, foram contar a história para as crianças, foram falar sobre saúde, porque lá dentro da nossa classe a gente tem, né, técnicos, enfim, enfermeiros hoje também. Então eles foram se envolvendo. O cutucar eles, assim, fizeram eles tipo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Trouxe um senso de responsabilidade, Legal. de propósito, pertencimento. Então, assim, a classe ela já deu outra cara. Enfim, não tem Saíram que... da zona Foi de só conforto, saíram né? da zona de Muito conforto. bom, muito bom. Júnior, e o que está acontecendo lá na classe de escola sabatina de vocês que você gostaria de destacar, compartilhar com o pessoal? Então, pastor, pessoal, eu acho que a gente tem várias realidades aqui, eu acho isso muito legal, né? Realidades de igrejas maiores, igrejas menores, né? E cada uma tem alguns pontos que devem ser melhores trabalhados, né? Em igrejas menores, o Jardim Planalto é uma igreja que não é tão pequena, mas ela é uma igreja que está numa crescente constante, né? A classe jovem, a gente começou a ter muito mais relacionamento, melhorar muito mais a amizade entre os membros, que isso é fundamental. Não existe classe jovem sem amizade, né? Eu vejo que os membros da igreja adventista, em especial nós jovens, devemos ter amizade com pessoas da igreja adventista, com pessoas da nossa fé, né? Isso melhora tanto a vida o nosso espiritual, tanto o espiritual dos nossos amigos, enfim, é só para melhorar, né? E isso melhorou através do PG, né?
quando a gente fez vários pequenos grupos durante o ano, a gente conseguiu abordar temas que não dá tempo de abordar na escola sabatina, porque o nosso tempo é muito curto, né? A gente conseguia fazer um lanche junto, conversar, a gente saía depois, vários foram nas sextas-feiras, mas também tiveram outros dias da semana, então a gente saía depois para comer uma pizza juntos, e dar risada, e assim por diante. Então era muito bacana porque o nosso PG também nunca foi somente... foi algo bem dinâmico. Então a gente fazia uns jogos, conversávamos, depois a gente entrava no tema sério realmente, né? O que a gente fez no ano passado, quando eu estava ainda na outra igreja que eu frequentava, que era em 4 Barras. A gente iniciou o pequeno grupo fazendo uma pergunta: o que todo mundo tem em comum que está tendo dificuldade? Nós chegamos à conclusão que todos da classe tinham dificuldade em estudar espírito de profecia. A gente chegou a essa conclusão junto na nossa classe. O que a gente fez? A gente pegou o livro Eventos Finais, foi o nosso primeiro livro que a gente começou a trabalhar. A gente lia em casa um capítulo por semana e chegávamos na classe e discutíamos sobre o livro durante aquele período ali. Nossa, foi extraordinário o que a gente conseguiu de resultado com isso, né? Na época, nessa outra igreja, a gente era uma classe que no início do ano a gente iniciou com 2, 3 membros, a gente terminou um ano com quase 20. Por quê? Porque um amigo foi chamando o outro, foi achando legal, né? Porque era um momento diferente. É uma coisa que normalmente a gente não faz na igreja, né? Ter um estudo, né, em especial de um livro tão bacana como Eventos Finais. A gente começou por Eventos Finais, depois a gente foi para outros livros e outros estudos e foi avançando muito. Então foi bacana porque a gente conseguiu estudar um livro que a gente não estudaria normalmente, a gente conseguiu aumentar a nossa amizade entre os membros, conseguimos enfim, desenvolver muitas coisas até. O que aconteceu muito ali foi que pessoas se conheceram, começaram a namorar, começaram enfim, então isso é muito bacana porque a gente consegue fazer com que os membros se conheçam, né? Terem um relacionamento a mais, não ficar na mesmice. Então isso foi bem bacana, pastor, que aconteceu com a gente lá. Muito bom. Pessoal, eu estou ouvindo aqui e agora vem uma promoção relâmpago, ok? Eu estava ouvindo, porque assim, ó, tem muita coisa legal acontecendo que a gente acaba não sabendo. Então, nesse mutirão de prêmios, nesse espírito de Natal, é R$ 1.500 para a postagem de Reels mais original, R$ 1.500 para a postagem com maior número de curtidas, ok? A gente vai dar esse resultado depois, lógico. E aí, mais R$ 1.500 para dica. Okay? Nós estamos ouvindo algumas dicas, aquilo que vocês têm feito, tá bom? Aí você pode comentar aí no nosso chat e a gente vai fazer essa análise depois e a gente vai poder premiar. R$ 1.500. Fica atento. Ju, como você está? Estou bem. Então, o que você tem para nos contar lá de Greenwater? Greenwater. Então, esse ano, né, a gente tava com uma equipe muito boa na Escola Sabatina Jovem, assim, a maioria, né, com em torno de 20 anos. E daí eu falei, pessoal, que a gente tinha que montar, né, o nosso esquema, assim, da classe de uma forma como eles queriam, né? Então, tinha a parte da comida, né, recepção, quarto missionário, tudo isso que tem já nos outros lugares. E a gente foi pensando, junto com as trimestrais, né, de escola sabatina, o que a gente podia fazer diferente. E uma das coisas que eu mais gostei foi o momento das dinâmicas, né, de quebra-gelo antes da lição ali. E a gente aplicou isso esse ano, em torno de 5 a 10 minutinhos ali antes da lição, e fez muito sucesso, todo mundo gostou. Aí fazia uma imagem-ação com o tema da lição mesmo, né, ou um telefone sem fio, e foi bem legal para inserir todo mundo que está na classe ali nesse momento, né? Até as visitas, então a gente colocava todo mundo para participar dessas brincadeiras. E foi muito bom, assim. Teve um dos dias que a gente fez de colocar um papel nas costas, né, de cada pessoa, e você tinha que escrever uma qualidade ali, né? E foi tão bom ver como a gente estava se conhecendo melhor a cada dia, e como tinha pessoas, assim, que a gente via que no começo do ano eram tão afastadas, mas a gente foi se envolvendo, né, durante a classe. E eu acho que foi muito bom. E você sente que isso assim ajudou bastante, assim, porque vocês usam isso como quebra-gelo, correto? Uhum, isso. E você sente diferença em dias em que houve isso, dos dias que não houve isso? Com certeza. Eu acho que quando você faz o quebra-gelo e já vai para a lição, as pessoas se sentem mais confortáveis em falar, né? Mesmo que ela não tenha estudado a lição, mas ela pode, tipo, falar uma dúvida, né, sincera, pode se sentir mais confortável do que ser apenas algo mecânico, né? Que daí vira um culto antes do culto, né? Alguém que está passando lição e daí ninguém participa. E fora essa, assim, do papel, alguma que você diria assim, poxa, essa foi bem legal, foi fora do comum, foi uma coisa que a gente nunca tinha feito? Essa dinâmica que eu falei, né? Do papel, assim.
E agora que eu tô lembrando aqui, geralmente as dinâmicas que envolviam um pouco de competição, o pessoal se animava, sabe? Essa do imagem e ação, não deu muita briga, assim? Porque normalmente imagem e ação separa famílias, né? Crente Sim. briga por causa de Não, a imaginação. gente aprendeu ali a tratar todo mundo com amor. É mesmo? Sim, é uma competição boa. Por enquanto tá dando certo. Muito bom. Muito bom. E eu acho que isso do Instagram também, que a Valéria comentou, é legal, porque a gente vai gravando os trechos, né, da classe. Eu acho que aquela pessoa que fica em casa, assim, na cama, vai vendo foto do louvor, da comida, né, de tudo que tá acontecendo, pensa, acho que próximo sábado eu vou lá, né? Então isso também, o marketing é importante. A ideia é pesar a consciência do infeliz que ficou Exato. deitado em casa, né? O que a gente fez também em relação a isso, né, lá no Planalto, a gente fazia uma cesta com frutas, com bastante coisa legal assim, e a gente fazia o nosso projeto Resgate, né? A gente pegava um violão e fazia uma serenata, fez da casa da pessoa, lá para umas 6 da tarde assim, íamos lá, tocávamos o violão até a pessoa aparecer na janela, né? Aí era muito bom porque assim, a pessoa tinha vergonha de ir na classe às vezes, né? Mas aí vinham os vizinhos e tudo mais, aí perdia a vergonha. Ou perdia a vergonha. Esse é o tipo de coisa, porque assim, tem dois tipos de pessoas. As que amam serenata e as que morrem de medo de receber uma serenata. Então, é o tipo de ação que sempre vai dar certo. Porque se a pessoa gosta, ela vai ficar emocionada, vai se sentir amada, ela vai querer voltar para o ninho de amor, né, dela. Agora, se ela não gosta, o medo dela de que vocês apareçam vai fazer, olha, ou você vem na classe ou a gente vai lá com um telemensagem, assim, sabe? Um Fiat 147, uma serenata assim, com megafone e tudo mais, aquele tipo de coisa. Tudo bem, pastor Elmar? Tudo bem, pastor? Como é que você está? Eu estou muito bem. Eu estava olhando aqui pensando que houve um erro técnico tremendo, e não diz respeito a você, mas diz respeito a Juliana. Porque a Juliana, ela veio com um prendedor de cabelo tão simpático e a gente colocou ela sentada do lado errado. É verdade. Né? Então, Tinha tudo esse é o pra momento mostrar. em que você vai poder mostrar. Olha Ah, para o outro tá. lado, para as câmeras. Olha, tá bom. Muito obrigada. Resolveu, né? Imagina, a pessoa arruma e vem e Fica fica do pro outro lado. né? Gente, desculpa, eu prometo melhorar, tá bom? Tá bom. Oi, chefe. Tudo bem, pastor Otacílio? Como é que o senhor tá? Eu estou Tudo bem, bem? muito bem. Agora chegou o momento do senhor falar, né? Porque assim, a zoação começa, mas a gente tem que lembrar que o podcast acaba, né? E quando acabar o podcast, eu não vou mais ser o apresentador do podcast. Eu vou ser só o funcionário do pastor Elmar. Se fosse funcionário. Eu espero que nessa próxima parte agora eu possa redimir dos erros que eu cometi. Por Assim. favor, tente. Por favor, vou tentar, né? E espero que depois dos cortes, que a gente consiga produzir. Aliás, eu vou produzir material para cortes, assim, né? Aqui está o pastor Elmar, olha, uma pessoa conhecida pela sua sapiência. Assim, eu tenho uma inspiração nesse homem. Pessoal, corta isso depois, né? Obrigado. Me ajude a vencer na vida aí. Mas legal, pessoal, então assim, ó, voltando aqui, lembrando, se você tem alguma coisa legal que acontece na sua classe de escola sabatina, comenta aí, coloca nos comentários que a gente também quer premiar as boas iniciativas, mesmo porque tudo que está sendo colocado aqui é para quê? Não é só para aparecer, não é só para você dizer que você está fazendo, mas para poder ficar a ideia, ficar a dica daquilo que pode ser feito na sua classe de escola sabatina jovem. Com relação às ideias, fechamos? Algum comentário adicional? Eu só acho que é bom lembrar que em cada classe a gente precisa pelo menos ter uma pessoa inicialmente que queira. Às vezes a gente quer que a igreja faça, né? A gente quer que os jovens trabalhem. Só que na maioria dos casos, um movimento que é grande de liderança, em algum momento começou com uma pessoa, né? Então, eu fico imaginando você que está nesse momento, numa sexta-feira à noite, assistindo, você pensa assim, então, mas e qual que é a minha função? Nossa função é você encarar e você aceitar o desafio de que você, se a sua igreja não está funcionando na classe de jovens, Deus está chamando você e a partir de você, muita coisa maravilhosa vai acontecer. Creia no que eu estou te falando, uma pessoa disposta muda uma igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se vocês pegarem as ideias que foram colocadas aqui, colocarem em prática, eu tenho certeza que já é sucesso a sua escola sabatina. Tem várias outras coisas que a gente poderia falar, mas se vocês colocarem isso daqui, já é sucesso. Eu destaco então, aqui, a questão do @. É muito importante. Onde é que os nossos jovens estão? Nas redes sociais. Então eles ficam seguindo quem? Então a gente precisa ter ali um @ para a escola sabatina, para tirar foto, para colocar a lição, para poder colocar desafio. Então eu destaco isso. Aqui eu destacaria o encontro fora do encontro. Isso é uma força absurda dentro de um ministério jovem de uma igreja. E antigamente era mais difícil.
Hoje, dentro da nossa lição de escola sabatina, a gente tem uma lição de pequeno grupo. Se você quiser utilizar. Eu não quero utilizar, quero utilizar o esquema de livro, estudar livro. Não tem problema, porque no final das contas, a parte de estudo, ela é importante. Mas no encontro fora do encontro, talvez não seja o mais importante. O que é o mais importante? É o que você falou. É o pessoal junto, é o pessoal criando algum tipo de relação para fortalecer depois no sábado, juntamente com o Ministério Jovem. E aqui eu coloco a questão das dinâmicas. Eu quero dar um destaque aqui, eu até separei, para o @dinâmicas descomplicadas. @dinâmicas descomplicadas. É um @ do Elias, um camarada que eu conheço ali do interior do Paraná, de Cianorte, e ele tem aqui uma série de dicas legais para você ter um quebra-gelo na classe. Então, mas eu não sou criativo, amigo. Nada se inventa, tudo se dá um Google, né? Dinâmicas, e ali vão aparecer. Rapidinho, inclusive o nosso Instagram, em vez de eu querer criar tudo do zero, eu falei assim, gente, vamos no que tá dando certo, a gente copia, e depois quando a gente tiver uma equipe muito mais estruturada, e enfim, com tempo, com planejamento, a gente inventa alguma coisa do zero, que na verdade nunca vai ser do zero. Mas assim, a gente literalmente fez um copia e cola, só adaptamos. E de alguém que possivelmente já estava copiando de alguém. E assim vai, mas o importante é começar. Lavoisier. Muito bom. Vamos então agora para a questão da lição. Pessoal, lição do próximo trimestre. Faço votos que a tua já tenha chegado, né? Faço votos que a tua já tenha chegado, mas quando tudo falha, lembre, nós temos um PDF por aí. Eu estou dizendo isso porque teve gente, pastor, acredita nisso? Denúncia pública. Teve gente que não recebeu a lição. Enfim, mas isso aí é um assunto para um outro programa. Beleza? Pessoal, liberdade é o tema da lição do próximo trimestre. Olha, um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. Quando eu li, assim, bati o olho nessa capa e vi liberdade, ok, liberdade estava meio amplo. Mas quando entrou ali, um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa, essa palavra política, religião, aí eu falei, opa, vai ferver essa lição, né? Mais uma lição que vai ferver. Vocês que deram uma olhada, o que vocês sentem assim, olhando assim os temas de uma maneira geral? Qual que está chamando a atenção de vocês? Qual que vocês estão assim, olha, não vejo a hora de chegar o sábado para eu começar, não o sábado aqui, olha a pegadinha aqui. Não vejo a hora de chegar o sábado à tarde para eu começar a estudar a lição. Você, né? A minha mal acabada. Você estava achando que ia dizer não vejo a hora de chegar o sábado de manhã para eu ouvir da lição. Não é sobre isso. Lição de Escola Sabatina Jovem é algo que a gente estuda todos os dias para chegar afiado na classe e aí então ter o que dialogar, né? Ter o que dialogar. Vocês, vendo qual que é a lição que vocês estão ansiosos para que chegue a semana para poder estudar? Eu gostei bastante da lição 9, e o tema dela é a igreja perseguida. Me chama a atenção porque, assim, nos últimos anos a gente passou por várias coisas. Foi pandemia, essa briga, bipolaridade, né, de política que a gente teve no Brasil, e famílias brigando, amigos brigando. Em quem você votou? Calma, não é sobre isso, para. Enfim, e aí... eu lembro que eu tava no meio desse caos todo e eu olhava assim, inclusive dentro da minha família, sabe? Gente assim, se desentendendo, eu falava, gente, o que importa não é isso, né? O que importa é que eu quero salvar você, eu quero que você vá pro céu, eu quero que você esteja comigo. E aí eu gostei aqui que na tirinha tem um menininho ali falando, tipo, meu Deus, né? O mundo vai acabar. Meio, não isso, né? Mas assim, tenho medo da perseguição, tudo. E aí o outro tá todo paz e amor, tipo assim, não, fica tranquilo, Deus é com a gente, não sei o quê. E aí esse que tá desesperado pergunta, falando assim, mas como é que você consegue ficar assim? Daí eu gostei muito que ele falou assim, já viu alguém louvar a Deus acorrentado numa prisão escura? Já viu alguém cantar enquanto as chamas o devoram? E aí, apesar de eu ter essa visão tanto positiva, assim, né? No sentido, não, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, eu amo você, é isso que importa. Ainda assim, quando eu li essa tirinha aqui, eu falei, gente, eu sou uma pessoa que tem um olhar do copo meio cheio. Mas, assim, é muito forte, né? Paulo e Silas lá cantando na prisão, enfim, o pessoal lá no meio da fornalha, e tá tudo certo, entende? Então, assim, eu olhei assim e falei,
foi como assim se Deus estivesse me deixando ainda mais tranquila. Apesar de eu ter essa visão meio tipo, hora que começar a mostrar o fim do mundo, é só uma confirmação de tipo, graças ao bom Deus ele está voltando. Então é um motivo de muita alegria. Mas mesmo assim, quando eu olhei ali, eu falei assim, não importa o que aconteça, se o decreto dominical já aconteceu, não aconteceu, o que vai acontecer. O que importa é quem está segurando a minha mão. Então, foi isso que chamou bastante atenção. Vai ser uma semana especial para estudar, né? Vai. Júnior, dos temas ali que você olhou, qual que te chamou a atenção, assim, que você já está ansioso para que chegue, para você poder estudar? Spoiler. Vou dar um spoiler. Todos são sensacionais. É difícil escolher um, né? Mas em especial aqui, o Esperanças Frustradas é a lição 2, já no comecinho. Acho que é para deixar assim aquele, né? Dar aquele ânimo já no início do trimestre, né? E também no início do ano, detalhe, né? Porque essa aqui vai do dia 6 a dia 12 de janeiro. A tirinha diz assim, é um apontando pro outro, né? Em frente à igreja. Você é assim porque é de direita. E o outro responde. E você é assim porque é de esquerda. Aí tem uma pequena tirinha ali, né, com um trecho do livro Mensagens aos Jovens, na página 95, que diz assim: quem me dera poder pintar a beleza da vida cristã, começando com a manhã da vida, dirigido pelas leis da natureza e de Deus. O cristão prossegue sempre para a frente e para cima. Achei isso sensacional, porque infelizmente a gente teve um contexto, como disse a Valéria, nas igrejas, não somente nas igrejas e não somente no Brasil, porque essa polarização política ela aconteceu em vários países do mundo e no meu ponto de vista vai continuar acontecendo cada vez mais. A gente teve, infelizmente, brigas de irmãos da igreja, de departamentos da igreja, enfim, né, por conta de política. Então isso vem para quebrar isso e mostrar que o verdadeiro caminho para o cristão é para frente e para cima, não para um lado nem para o outro. Ok, muito legal. Juliana. Então, eu achei bem interessante que a gente está vindo de uma lição falando sobre identidade, né? Do jovem cristão, jovem adventista. E essa lição me chamou a atenção que ela vai falar sobre o nosso futuro também, né? Que essa união político-religiosa diz muito sobre o tempo, né, final que a gente tem para vivenciar. Então, acredito que vai ser bem importante a gente fazer essa conexão, né? De como a minha identidade ela vai impactar no que está por vir, né? E o tema que mais me chamou a atenção, assim, olhando só o título, foi a lição 3, que é lidando com as divergências. E eu não sei até que ponto, mais ou menos, essa lição vai caminhar, mas eu fiquei pensando nas divergências que a gente tem hoje dentro da igreja, né? Então, entre jovens e pessoas mais velhas, né? Como que a gente lida com essa questão de cada um ser diferente, né? E Deus nos criou assim, né? Diferentes uns dos outros. Mas é um desafio muito grande, né? A gente ter essa unidade dentro da igreja, mas lidar com aquele que pensa diferente de mim. E até que ponto, né? Como que a gente lida com isso? Eu acho que vai ser bem interessante. Eu tenho gostado muito da abordagem da lição da Escola Sabatina Jovem, porque ela tem sido assim muito relevante. Eu penso que, como diz, né, ela tem coçado onde está coçando. Aquela lição sobre sexualidade, né? Um assunto inédito para ser trabalhado da maneira como foi trabalhado, né? E uma coisa assim tão dentro da nossa realidade, mas meio que parece que é um tabu. E eu vejo que essa lição, dentro do contexto do qual nós estamos inseridos, estamos vivendo, do que tem acontecido, ela vem bem nessa linha, né? Sendo realmente relevante e trazendo alguns assuntos bem desafiadores. O pastor Elmar já está começando a mexer com isso, né? Porque você você é o homem, você é a voz da lição diária. O que você, que já com certeza já estudou, já deu uma olhada na lição, o que você está achando dessa lição? Então, já tive a oportunidade de estudar e gravar até a lição 8. Né? A gente grava com uma certa antecedência. E quero dizer que eu acho que essa Sério? lição... Eu achava que você acordava todo dia. De manhãzinha? Acordava... Nossa, é um mundo de falsas verdades, as redes sociais mesmo, né? Eu achava que todo dia eu acordava e ele já tinha acordado 1 hora antes, tirado as olheiras e tudo mais. Estava ali falando para mim, naquele cantinho Nada que eu prático. achava que estava no quarto dele. Sabia? Valéria, independente da lição, eu acordo 1 hora mais cedo que você. É mesmo. Que diremos, pois, a vida dessas coisas. Tá certo, tá certo. Né, eu tenho que... Enfim. Não importa o horário que eu acorde, Não. você acorda 1 hora antes. 1 hora né? antes. Tá certo. O chefe sempre tem razão. Lógico. Mas eu acho que essa lição, ela vai marcar a época. Marcar a época, porque é um tema que a igreja normalmente não conversa. E quando aparece para conversar, é exatamente tipo assim, 1 mês, 2 meses antes de uma eleição, que está todo mundo, cada um no seu canto. Né? Então agora vem, no início do ano,
né? Longe de qualquer tipo de eleição. E essa lição vem falando sobre política. Que não só sobre política, mas também sobre política. Vai ter uma série de condições de você puxar a conversa com seus jovens sobre política. Por que às vezes a gente não conversa? Porque a gente fala assim, não, nós somos uma igreja, a gente não se envolve em política. Realmente, a lição vem colocando de que a gente não deve se envolver como igreja com política, mas nós vivemos num contexto político em que eu tenho que ter minha opinião. E às vezes a gente deixou de falar esse assunto com os jovens. E quem faz a cabeça política do jovem hoje é alguém que é ateu, é outro camarada que tem uma outra ideologia completamente contrária ao cristianismo. Aí o jovem vai para a faculdade, chega lá, escuta aquilo, como a igreja não fala nada, ele fala, cara, eu vou tomar isso aqui com verdade. Então, aquela tirinha que acho que foi você que falou, né? Rapaz, nós não somos nem de direita nem esquerda. Entendeu? Porque se eu for de esquerda, eu vou pegar toda essa coisa do viés social, né? Não, vamos fazer ao contrário. Se eu for de direita, eu não vou ter o viés social que tem na esquerda. Se eu for de esquerda, eu não vou ter o viés de família que tem à direita. Então, eu não sou nem de direita e nem sou de esquerda. Eu sou naquilo que o cristianismo está falando, que tem coisas que são de um lado e tem coisas que são do outro, né? Agora, o que a gente não pode é brigar por um partido, brigar por um candidato completamente contrário àquilo que a Bíblia fala, àquilo que foi a vida de Jesus. Então, eu acho, Otacílio, que essa lição vai, lógico, se ela for bem trabalhada, o que não pode acontecer numa classe de jovens é agora cada um começar a defender o seu ponto de vista sem a possibilidade de uma conversa santificada. Sim, entendeu? sim. Acho que isso aí é bom a gente lembrar. O pessoal chegar lá sem ter estudado a lição e querer dialogar sobre o tema Muito da lição. eu acho. É muito do eu acho, né? Muito legal. Pessoal, é isso. A gente quer que você faça o seu melhor para transformar. A lição está muito boa. O tema da lição ele é muito relevante. Ou seja, os ingredientes são os melhores. Agora é Masterchef, né? É pegar esses ingredientes e apresentar o melhor possível para o teu jovem, para a tua realidade. E aí, você fez a sua postagem, você fez o seu Reels. O nosso spoiler de final de ano é um spoiler com um tempo um pouco mais reduzido, para que você agora possa pegar esse final de semana de Natal, né? Querendo ou não, é um final de semana começando hoje. Sábado, domingo, Natal é na segunda-feira. Otacílio, só um pouquinho. Hoje é aniversário da minha esposa. Beijo, Ellen. Ah, daqui a pouco tô bem, chegando, bem. tá bom? Não foi fácil vir aqui, mas daqui a pouco eu tô hein? voltando. Mais uma razão para a gente terminar mais cedo, né? Ele, afinal de contas, tem que dar atenção para aniversariante, né? Então, gente, mas vamos cantar então, parabéns. Ele vai amar. A primeira dama do Ministério Jovem. Tá certo. A gente canta aqui ou a gente vai lá com telemensagem na frente Eu da acho casa que tem que dela, ter né? bolo. Tem que ter bolo, né? Serenata é melhor. A serenata é melhor, né? Então, Ellen, agora a gente vai fazer serenata aí dentro do teu condomínio, para os teus vizinhos saberem o quanto você é amada por todos nós. Gente, palavra final de cada um de vocês para a nossa galera que está nos acompanhando. Começa comigo? Sim. Tá bom. Então tá bom. O que eu tenho pra dizer é só começa. É só isso. Às vezes a gente fica esperando recurso, fica esperando de alguém, fica imaginando e não tira nada do papel, falando de eu mesma, eu sou dessa maneira, mas quando eu assumi ali, eu falei, não, ou você faz ou ninguém vai fazer. Então, eu comecei. E aí eu aprendi que a gente não precisa postergar tantas coisas assim. E é isso. Só começar. Legal, obrigado, Valério. Perfeito. Eu acho que a gente precisa sempre notar que o mais importante que a gente tem na igreja, né, é, como disse o pastor Omar, né, o começar. Realmente eu quero ir na mesma linha, porque na minha classe jovem, eu escuto muito isso, né? Na minha classe jovem só tem um membro, só tem 2 membros. Nossa, tem 2 membros, tem 1 membro, tem gente ali participando, existe classe jovem. Então, é arregaçar as mangas e trabalhar, né? Assim como na vida, na igreja é a mesma coisa. A gente não consegue avançar e melhorar sem trabalhar. Não tem o que fazer. Então, na igreja também é trabalho. Então, que a gente possa ter nesse 2024, né, que está quase começando, né? A gente possa ter aí bastante coragem e bastante trabalho para que a gente possa avançar com a obra do Senhor. Muito legal. Júnior, obrigado pela tua participação.
Eu acho que o que a gente pode também levar para o próximo ano é a questão das prioridades, né? A gente valoriza tanto faculdade, trabalho, e o que a gente está fazendo para Deus, né? A gente está levando a sério mesmo? Então, isso é muito importante, a gente repensar, né, nos nossos princípios. E acho que se valorizar entre a gente, né? Procurar saber o que está acontecendo na classe lá de outra igreja, né? Procurar seguir os outros perfis. Até quero divulgar o nosso. Pode, pastor? Claro, com certeza. É o @jovens.av. Então, que a gente possa também... @jovens.av. Isso. AV de Água Verde. Isso. Né? Obrigada. Então, que a gente possa se unir até entre outras igrejas, né? Para compartilhar as ideias e se inspirar mesmo. Muito legal. Jovem Juliana, chama jovem, né? Muito obrigado, viu? Imagina, Muito eu que obrigado. agradeço. Pastor Elmar, foi um prazer inenarrável tê-lo na minha companhia. Como eu sou feliz. Cada coisa, né? né? Depois de zoar o cara no começo, você tem que tentar, né? É Sim. finalzinho de ano. Enfim, esquece. Lembra que o perdão é permitir que o futuro vença o passado. Tá? Esquece as coisas que eu falei aqui. Perdoa, eu não sabia o que estava fazendo, chefe. Tá bom? Alguma palavra para nossa galera? Não importa quão ruim tenha sido a sua classe jovem em 2023. Não importa quão boa tenha sido a sua classe jovem em 2023. Coloque no seu coração que 2024 vai ser o melhor ano de classe de jovens da sua igreja. E assim, né, você assumindo, tenho certeza que daí outras pessoas vão aparecer, os jovens vão estar fortalecidos na sua igreja, tá bem? O Ministério Jovem forte, ele começa na Escola Sabatina de Jovens, ok? Se ela está forte, o Ministério Jovem está forte. Se ela está fraca, as coisas não vão acontecer. Então vamos investir dinheiro, tempo. Dinheiro, pastor Otacílio tem, tá? Você já viu aqui que ele está cheio da grana, né? De repente vocês vão receber esses 1.500 que vão ser aplicados na sua classe, tá bem? Mas mais importante do que dinheiro é a disposição de querer fazer a coisa acontecer. E Deus vai te abençoar. Pastor Omar, muito obrigado. Galera, muito obrigado mesmo. É legal, eu costumo dizer assim, feliz é a pessoa que faz o que gosta, com quem gosta, colocando os interesses do reino de Deus no centro de tudo isso. É muito legal a gente poder ter esse ambiente de afeto, de amizade, a gente ficar à vontade. E eu espero que você também cultive isso na realidade do seu Ministério Jovem, não apenas na sua classe Escola Sabatina Jovem, mas no seu PG, nas programações que vocês estiverem envolvidos, porque as pessoas felizes, elas funcionam melhor. Uau, anota essa. Corta essa. Esse tem que ser o corte do podcast, né? Pessoas felizes funcionam melhor. Estou muito feliz da gente poder estar junto, conectado. Que Deus abençoe você. Um feliz Natal, um excelente final de ano, um excelente 2024. Em 2024 a gente vai voar juntos para a honra e glória do nome de Deus, para o avanço da Igreja de Deus e para a salvação e serviço da nossa juventude. Que Deus abençoe você. Amém.